Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E aqui a gente sempre vai falar de um filme, de um desenho, de uma animação, de uma série, e a gente vai analisar o lado espiritual desse filme. E hoje a gente vai falar de um filme bem atual, que o filme se chama Um Ninho para Dois, um filme que está aí nas plataformas do Netflix e que você pode acessar a qualquer momento. Estava aí entre os mais vistos nesses últimos dias, nessas últimas semanas, e que acho que vale bastante a pena essa reflexão. Não é, Damião? Olha, O Ninho para Dois, filme novíssimo, né? Data de lançamento 24 de setembro de 2021. Filme novo, um drama, duração 1 hora e 44 minutos, diretor Teodoro Melfi. O filme mostra, né, um casal e aí aquelas crises após a perda entre aspas, né, da filha. Ele busca as alternativas numa clínica, ela tenta voltar para o seu mundo real e lidando com a sua própria culpa, cada um lidando com a sua própria culpa. E aí surge um passarinho nessa história deles ali, nessa essa opção, né? Esses sinais de Deus nos oferecendo sempre grandes oportunidades, né, Tati? Então, que passarinho é esse? Passarinho, aquela coisa de tipo assim, foi o passarinho que me contou? Será que foi isso? Bom, antes do passarinho contar alguma coisa, eu vou contar uma coisa aqui. Dá o seu joinha, aproveita que a gente está aqui, dá um tempinho para você pegar a sua pipoca, porque a gente vai agora rodar nossa vinheta. Agora que a gente já está com a pipoca na mão e que a gente pode falar de um filme muito atual, de um filme, de um tema que é sempre muito atual, que é o tema do luto, é um tema da gente lutar com os nossos sentimentos, na verdade, a gente lutando ali contra a gente mesmo, com as coisas que acontecem ao nosso redor e que, sim, a gente passa por isso na vida, por muitas vezes, né? Algumas pessoas passam muitas vezes por essa questão de ficar lutando com a gente mesmo, o que a gente está sentindo. Nesse caso, a gente vai falar de uma perda, na verdade, na perda de um filho. Então, como é a dor dos pais de perder um filho? A gente fala perder quando a gente está aqui encarnado, né? Porque o desencarne faz com que a gente pense que a gente não vai ver nunca mais essa pessoa, que a gente perdeu. Na verdade, é uma perda temporária. É uma perda temporária porque no plano espiritual a gente pode encontrar com essas pessoas tanto quanto a gente, enquanto a gente está encarnado, quando a gente vai desencarnar também. Mas é algo que dói. Dói e para os espíritas também dói, essa coisa de falar que, mas nós somos espíritas, a gente sabe que a vida continua, você não pode ficar desse jeito, você não pode chorar assim, desculpa, gente, a gente pode chorar sim, a gente pode sentir dor sim, porque a gente sente dor, porque a gente está aqui e dói e dói muito quando a gente tem o desencarne de uma pessoa querida. Dói e dói muito, muito mesmo. Imagine para os pais. E não importa a idade do seu filho, porque o amor que esses pais têm, que nós temos pelas pessoas, é um amor muito grande. E nós vivemos, sim, apegados a essas pessoas que estão ao nosso redor. Nós amamos os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais, e nós queremos que eles estejam com a gente. Então, por favor, espíritas, nós podemos e devemos chorar e sofrer, é normal. É normal. Nós somos pessoas, nós somos humanos. E não tem nada demais com isso. Por favor, chorem. Chorem, faz bem.
faz muito bem. Ainda mais nessas fases aí que a gente tem de que a gente passou por uma pandemia, está passando, ainda que isso ainda não terminou. A gente tem muitas pessoas que estão precisando ir para o plano espiritual e nós estamos ficando aqui e nós sofremos. Sofremos, sofremos sim. Por quê? Porque mesmo sabendo que a gente pode se encontrar com essas pessoas, a hora que a gente quiser abraçar, a gente não vai poder abraçar. A hora que a gente quiser ligar para a pessoa, falar alguma coisa, a gente não vai poder ligar. Eu posso me conectar com essa pessoa em forma de oração, eu posso conversar com ela, eu posso falar, mas não é a mesma coisa. Porque, como dizia Chico, o telefoninho toca de lá para cá, né? Quando a gente liga lá, e nem sempre vão atender para a gente, não sempre vão atender a gente, né? Então, a gente precisa ter respeito por essas pessoas que estão passando pela dor do luto. Nessa história do filme, são pais que têm o primeiro filho, e é um bebê ainda, né? E esse bebê passa para o plano espiritual, desencarna. E eles têm que lidar, além dessa dor da perda, com a dor da perda, eles têm que lidar com a culpa, porque eles não sabem direito o que aconteceu, é uma morte muito prematura, e daí eles se culpam. E aquilo começa a tomar uma proporção muito maior quando a gente carrega a culpa. Por quê? Por que que eu não ouvi o choro? Por que que eu não fui até lá? Por que que, né? Foi uma morte súbita. Então, talvez fosse realmente era para essa criança aí, mas a aceitação disso é muito dura. E daí, se, por exemplo, vem alguém e fala, mas se você tivesse ouvido o choro, talvez desse tempo. Nossa! E aí essa pessoa carrega essa culpa para o resto da sua vida, muitas vezes. Esse filme é um filme gostoso de assistir, porque tem também uma parte engraçada até, que a gente vai ver a parte do pássaro, né, que aparece surgindo ali do nada, fazendo né, o que tem esse pássaro que faz essas coisas com ela. E no filme a gente tem o sofrimento dos pais e como cada um encara de uma forma diferente. Ela, de forma que ela está sofrendo, mas ela precisa continuar trabalhando, ela quer fazer com que a vida continue, né? Porque a gente precisa continuar aqui. Se a gente continua aqui, é porque a gente precisa fazer por bem a nossa oportunidade de continuarmos. E ele carrega uma culpa, carrega um peso muito maior dessa perda, e ele acha que ele nunca vai conseguir se curar. E é muito mais difícil para ele, porque daí ele se interna numa clínica para conseguir essa recuperação longe de tudo e de todos, né, Damião? Ele se interna na clínica por necessidade, depois de tentar o suicídio, né, gente? É triste para ver que é aquela história, você achar que, e a gente já falou isso aqui no canal, você cometeu suicídio, você não vai encontrar seu ente querido. Não, não é assim que as coisas acontecem. Temos todos que cumprirmos a nossa meta, a nossa missão, que a vida nos oferece. E uma coisa interessante, né, Tati, que a gente pode citar com os amigos, que o filme originalmente é Sterling, que quer dizer estorninho, o que é um pássaro muito comum nos Estados Unidos, né? E aí chega aqui no Brasil com um ninho para dois, que buscando essa proximidade, como o brasileiro adora, né, criar, participar, né, na criação do nome dos filmes. Mas é aquilo, e aí é interessante, como a Tati está contando a história de cada um. Ele tenta o suicídio, mas e aí vai buscar essa ajuda na clínica. E ela mostra o dia a dia dela no trabalho, ela se dedica, ela sai de casa, vai para o trabalho, se esforça, mas aí aquelas histórias, né, Tati? Ela chega ali no dia a dia do trabalho dela, ela busca um produto que o marido mais gosta, ela todos os dias ela muda, ela praticamente ela mexe com aquela estante ali daquele supermercado, ela pensa que está mudando de lugar,
e fica todo mundo olhando, falando de novo, lá está ela de novo mexendo com aquele produto. É sempre o mesmo produto. A gente acaba se repetindo em algumas situações e nem percebe. E ela passa muito por esse momento, né, Tati? Ela não percebe que precisa de ajuda também, mas aí um dia bate ali, né? É aquele momento de você falar, pera um pouquinho, né? Ou é aquilo de novo, né? Não é um passarinho que chega, mas é uma pessoa que pega e dá essa informação, né, Tati? Quando chega para ela e fala, e aí, você se desfez das coisas da filha? Ela, como assim? Né, Tati? Eu achei bem legal, porque, por exemplo, ela não tinha se dado conta de que ela sabe que ela não está bem, mas ela não tinha se dado conta de que ela realmente não estava bem. Então, precisou de alguém de fora para falar para ela, você também precisa de ajuda. Aí ela, ué, mas eu estou voltando à minha vida normal. Se a gente pegar o dia a dia dela, claro, ela não estava produzindo mais como estava produzindo no trabalho, ela estava abalada psicologicamente, assim, ela estava, né? E muita gente busca essa fuga também. Vou trabalhar, vou fazer outras coisas para não ficar pensando nisso, o que também é um lado bom, mas ela também precisa reconhecer que também precisa desse auxílio. Então, precisou ouvir alguém ali soprar, vir um passarinho ali para falar para ela, olha, você também precisa de ajuda. E falar, tá, você tá tão bem assim, você já se desfez das coisas da sua filha? E ela parou e falou, ué, mas tem que se desfazer? Mas tenho que fazer, tenho que mexer nas coisas da minha filha, porque ela não tinha entrado no quarto até então. Ela não tinha feito nada. E daí ela resolve ser mais forte e se desfazer das coisas. Perdão. Se desfazer das coisas, de mudar a casa. Nem todo mundo precisa fazer isso. Algumas pessoas precisam. E faz parte do processo de cada um. Tem gente que pode deixar a casa no mesmo formato, os móveis do mesmo jeito e tudo mais, e vai conseguir superar essa fase dessa maneira. Tem gente que não. E ela ficar com as coisas da filha, para ela não estava trazendo nenhum benefício. E ela pôde doar, ela pôde vender, ela pôde trocar. Então, a gente também está auxiliando outras pessoas, outras crianças que estão aí, outras pessoas que estão aí precisando de auxílio. Então, ela também reconheceu ali, depois que alguém veio falar, que ela também precisava de ajuda. E a ajuda veio de uma forma até inusitada, porque foi recomendado para ela um terapeuta, uma pessoa que já nem era mais terapeuta, né? E que resolveu também por uma crise pessoal passar a cuidar de animais em vez de cuidar de pessoas. E Deus colocou o quê? Um animal na vida dela para que ela também se interessasse em fazer uma visita a essa pessoa, ter uma desculpa para conversar com esse terapeuta e um ajudar o outro, na verdade, porque a gente se ajuda. E Deus faz as coisas perfeitamente bem. Coloca as pessoas boas no nosso caminho. Eu sempre, cada vez que eu faço minhas orações, eu sempre agradeço as pessoas boas que são colocadas no meu caminho. Porque às vezes a gente pensa que não, que foi só uma pessoa que chegou ali, falou alguma coisa e partiu. Às vezes chega uma pessoa na sua vida, você falou um oi na padaria, alguém fala uma frase que muda a sua vida com aquela frase, e daí você sai, nunca mais viu aquela pessoa, tal, mas aquela frase ficou. Então, às vezes, são segundos, mas eu sempre acho que aquilo é a mãozinha de Deus. Então, eu sempre agradeço as pessoas boas que surgiram na minha vida. Porque as pessoas que ficaram segundos, minutos, horinhas ali, ou aquelas pessoas que passam a vida inteira com a gente, de repente fala alguma coisa, passa alguma coisa, e a gente muda a nossa vida por isso, né? Ou muda a nossa visão de vida por isso. E acaba que a gente muda. Então, Deus colocou ali um passarinho para que ela pudesse ver esse terapeuta que também cuidava de animais e cuidava de gente.
né, Damião? Com os seus desafios também, né? De, sabe, de como enfrentar e como ajustar tudo isso. Mas voltando um passinho atrás, né? O filme mostra, é um relance ali, mas, de novo, é esse sentimento que nós temos, né, Tati? Ela briga com Deus, né? E com o luto dela, com a partida ao plano espiritual da filha. E o filme mostra um detalhe, né? Quando uma pessoa da igreja lá, do culto, da religião dela ali, chega e fala, olha, o pastor está pedindo a sua presença lá, né? É aquelas histórias, né? Por isso que por isso a Tati comentou o quanto, sabe, é de cada um. Mas essa parte depois a gente parar e falar, peraí, sabe, Deus sabe o que faz, né? Na verdade, às vezes esses desafios, né, não são fáceis, por isso que a gente falou, e o filme mostra isso. Por isso que a gente comenta, né? O quanto a gente para e fala, mas sabe, mas Deus está presente, sabe? Deus sabe que a gente vai conseguir suportar, Deus sabe como a gente vai estar encarando. E esse é o passo que ela tem, né? Ela achando que está conseguindo se resolver a situação. Agora, quando a gente pega o lado dele, né, Tati? Aí ele está numa clínica, está buscando então todo um tratamento, tal, e o filme mostra que ele não se ajuda, Tati. Ele não se ajuda. Porque tem a medicação ali que é importante, e aí é aquilo que a gente para e fala, gente, vamos pensar uma coisa que eu aprendi na vida isso, né? Às vezes as pessoas param e falam, poxa vida, você tem pressão alta. Que bom que existe um remédio para ajudar a controlar a pressão. Ah, você tem problema do coração. Que bom que tem um remédio para ajudar você com o problema do coração. Então, ele está com todos aqueles desafios, estão buscando com os remédios, buscar ajudá-lo nesse instante. Mas o que ele faz, Tati? Ele não toma os remédios, Tati. É, a gente precisa ver também esse lado. A gente precisa se ajudar. Se a gente precisa de ajuda, a gente precisa se ajudar. A gente sempre quer a solução que venha de fora. Só que a solução tem que vir de dentro. Ninguém vai bater na sua porta e falar, olha, eu trouxe a sua saúde de volta. Né? A sua saúde depende de você, porque é o seu corpo. Então, você precisa se ajudar. Eu sei que muita gente não gosta de tomar remédio, que muita gente é contra tomar remédio. Eu sou uma das pessoas que não gosta de tomar remédio. Olha aí. Não gosto. Fiz vários cursos, trabalho com homeopatia, com floral. Então, o que eu puder, eu vou fazer o natural. Eu vou buscar soluções que para mim são naturais. Mas aí eu vou trazer para vocês o exemplo do Chico Xavier. Chico Xavier teve muitos problemas de saúde. E daí falavam para ele, mas então por que que você não vai falar com um arigó? Por que que você não vai buscar a cirurgia espiritual? E daí o Chico respondia, porque Deus colocou os médicos no mundo e fez com que eles estudassem muito, para que eles inventassem também a medicina, para que as pessoas também pudessem receber esses tratamentos. Então, quem sou eu para não ir a um médico, para não tomar o meu remédio? Então, a gente tem aí um exemplo de pessoa que conhecia muito bem o lado espiritual, que sempre conviveu com os espíritos, né? Sempre soube como funcionava o lado de lá, mas que sempre se tratou também com os médicos. Passou por cirurgia, na carne, né? Não só cirurgia espiritual. Ele se tratou com remédios. Por quê? Porque Deus também fez os médicos, também deu a inteligência suficiente para eles fazerem as medicinas, os remédios, né? Então, tudo isso está aqui para que a gente possa utilizar para nós. Então, se você vai fazer um tratamento, no médico, numa clínica, onde você precisa para sua melhora tomar esses medicamentos, tome esses medicamentos. E no caso do filme, ele não tomava. E daí ele falava: "Não, eu não estou bem ainda para voltar". E ele se boicotava,
Por quê? Porque ele não queria voltar para casa para encarar a realidade, ele não queria voltar para o trabalho para encarar a realidade, porque ele trabalhava com crianças, teria que ver outras crianças que não seria a filha dele. Então, tudo isso era muito difícil para ele, como é muito difícil para muitas pessoas. Mas nós temos que buscar as nossas soluções aqui. Se nós continuarmos aqui, é porque nós deveríamos continuar aqui. Então, ele não se ajuda, a gente precisa tentar se ajudar. Ele só conseguiu ficar bem quando ele reconheceu que que ele tinha o apoio das pessoas que o amavam, o apoio da esposa. Ela era uma pessoa que encarava de uma outra forma a questão do luto, apesar de também estar passando por isso, também estar sofrendo, mas ela nunca desistiu dele, embora ele estivesse desistindo da vida. Então, quando ela demonstra isso em todos os dias da sua vida, quando ela demonstra isso para ele um dia parece que dá um clique e resolve acordar de tudo isso e falar: ela tá ali, ela nunca desistiu de mim, eu desisti de mim, mas ela nunca desistiu. Então eu tenho quem me apoie, eu tenho quem possa me auxiliar. E a gente pode se auxiliar junto, porque para ela também não deve estar sendo fácil. Ela também está sozinha nisso tudo e ela não precisa estar sozinha, a gente pode estar junto em tudo isso. Então, quando a gente se apoia, a gente ganha mais força, embora a gente esteja passando pelo mesmo problema. Perder a fé, ela perdeu. E daí a gente recupera de novo tudo isso. Porque a vida tem esses altos e baixos que a gente passa. E tudo bem, tudo bem. Uma hora a gente vai estar ali no alto de novo. E esse filme faz a gente refletir sobre tudo isso, né, Damião? Sim, o Ninho para Dois, né? Eu vou primeiro começar com um detalhe para você, né? Vale a pena assista, porque ninguém deseja, ninguém espera, né? O retorno à pátria espiritual de um ente querido. Mas isso acontece, né, gente? Então, falar sobre o tema, como a gente tem falado muito na sessão pipoca aqui, é importante. E o filme aborda a temática, de maneira a colocar em evidência o quê? Aquilo que a Tati acabou de falar, a fé, a esperança, que são essenciais quando se passa por uma experiência como o luto, né? E, por exemplo, o filme mostra ali, né? Quando ela... literalmente, vamos pensar, gente, juntos. Quando ela foge, ela quer fugir da dor que ela está sentindo, o que ela tenta fazer? Ah, eu vou reformar o jardim de casa e aí vou me distrair com isso. Ótimo, ótimo. Entretanto, quando ela começa o trabalho ali, um pássaro a ataca. Por quê? Porque ele está marcando o território dele. Ele quer marcar o território dele. E aí tudo isso se repete, porque ela quer mexer no terreno do jardim da casa e o pássaro acha que o terreno é dele. Ah, aí ela fica o quê? Obcecada em atacar o passarinho. Ah, Tati, que coisa! Você vê, mas você vê aí o que passa, como Deus nos oferece tantas oportunidades, né, Tati? Ela quer atacar o passarinho, né? Porque ela também quer aquele espaço para ela. É aquela coisa. Cada um tem o seu espaço e a gente tem a nossa liberdade até a gente mexer com a liberdade do outro. Então, por que a gente vem em sociedade? Porque a gente tem que aprender a conviver com o nosso espaço e o espaço do outro. Se eu for me isolar na montanha, vou ser só eu e a montanha, né? Então, ali vou viver uma vida fácil. Só que não estou praticando bem também, não estou evoluindo. Então, eles têm ali que lidar com essa situação do pássaro. E daí vem os valores da pessoa. Porque ela fala, quer saber, vou matar o pássaro. Tá resolvido o negócio. E quando ela vê a possibilidade de matar, vem de novo a culpa, vem de novo por que eu estou falando de matar? Se ele pode ter o espaço dele e eu tenho o meu. E vem os valores que a gente aprende ao longo da nossa vida. E ela fala, não, eu preciso cuidar. E se a gente cuida um do outro, cada um tem seu espaço. E é onde ela consegue se libertar de muita coisa. Quando ela consegue se libertar
para cuidar do outro, que é um pássaro, ela consegue ter mais visão do marido, do relacionamento que eles têm, de como ela está. Olha só, que diferente tudo isso. E de falar, tá bom, ele pode ter o espaço dele, eu posso ter o meu, mas a gente vai ter que conviver. E ela arranja uma armadura para conseguir pegar uma cenoura, né, na horta dela. Porque ela fala, vou ter que enfrentar o pássaro, mas eu vou pegar o que eu plantei para comer. E o pássaro vai ter que conviver com isso. E eles acabam, de uma forma ou de outra, de uma forma harmônica ou não, com armaduras ou não, a gente acaba aprendendo a conviver com o nosso próximo. Ali a gente tem a metáfora do pássaro, mas a gente também tem a nossa metáfora ali das pessoas que a gente tem que aprender a conviver ao longo da nossa vida. É um filme muito emocionante, é uma história emocionante, porque, claro, a gente lida com a dor do outro, a gente se vê nas situações que acontecem com essa pessoa, por mais que a gente não tenha passado por essa perda, esse tipo de coisa, quando a gente tem empatia, a gente se coloca no lugar do próximo. E aí a gente tem também essa questão da empatia no filme, né? Quando ela consegue ter a noção de, tá, ele tá lá, não tá pensando em mim, não tá pensando em ninguém, e daí ele se coloca no lugar dela e começa a ver o que que ela já fez, né? O marido se coloca no lugar da mulher, falando o que que ela já fez, o que que ela fez por mim, o que que ela fez por nós, como ela também está encarando tudo isso. Então a empatia faz toda a diferença. Eu acho que a gente pode refletir também sobre os nossos valores, sobre a nossa empatia e a questão de viver em sociedade. Eu acho que são as coisas que ficaram bastante na reflexão desse filme, além da dor do luto, né, Daniel? É a dor do luto, a empatia e um pássaro, que literalmente um pássaro veio ali para mostrar e falar, peraí, você está invadindo o meu território como o seu território, mas como viver, né, em harmonia, né, com os pássaros. E o filme mostra exatamente isso, né? No primeiro momento, o erro, e aí depois a correção dela parar e falar, ter consciência, ele fala, peraí, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que fazer melhor, né? E aí nada por acaso, né? Surgiu aquele terapeuta que, na verdade, virou o médico veterinário no caminho dela para que você vê tudo muito de forma, né, a mostrar, né, para a gente, né? Esse um ninho para dois, o quanto é importante, né, estarmos vivendo em sociedade e pedimos ajuda, né, Tati? O quanto é importante a gente parar, se a gente parar e perceber que não está conseguindo enfrentar os desafios, pedir ajuda e quando a ajuda chegar, a gente também está de coração aberto para executá-las, né, Tati? A gente precisa ter a humildade de reconhecer que nós precisamos de ajuda também. Essa coisa de eu sou forte, de eu consigo, eu acho sensacional. Muita gente é forte, muita gente consegue, mas a gente também, essas pessoas fortes também precisam de auxílio. Tem uma hora que a gente precisa chorar, que a gente precisa pedir ajuda, que a gente precisa tomar um remédio e que a gente precisa da pílula de ânimo, né, da pílula de alegria, de palavras boas, de pessoas ao nosso redor. Às vezes a gente precisa de um abraço e tudo bem pedir. Então, a gente precisa também ter a humildade de reconhecer o momento em que a gente necessita de auxílio e pedir auxílio, né, que não tem nada demais. Você não está sendo uma pessoa fraca por isso. Muito pelo contrário, você está mostrando mais uma vez que você é uma pessoa forte o suficiente para pedir ajuda. Então, esse é o grande ensinamento, na verdade, são muitos ensinamentos, muitas coisas que ficam para mim desse filme. É um filme bem gostosinho de assistir, passa rápido o tempo, porque ele é um filme gostoso, tem aí uma coisa do humor com a questão do pássaro e tudo mais, e que eu acho que vale bastante a pena. Tá no Netflix, ficou bastante tempo aí como um dos primeiros, pelo menos aqui na Espanha ficou entre um dos primeiros assistidos, no Brasil também sei que ficou.
em algumas semanas, e que vale a pena todo esse esforço para a gente aprender um pouquinho mais também com a história do outro. E aqui a gente faz isso. Toda sexta-feira a gente aprende com a história do outro, a gente aprende com filme, a gente aprende com desenho, a gente aprende com série, documentários também. E a gente aceita a sugestão de vocês, deixa a sua sugestão aqui. Aproveita para deixar o seu like, para se inscrever no canal, para compartilhar esse vídeo, essa ideia. E aproveita, clica aqui no joinha e a gente vai estar aqui também na próxima sexta-feira para falar de um outro filme. Gratidão, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.